Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vixe, só quem trouxe a boca, diga glória a Deus. E aplaudam mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é muito tremendo. Eu costumo dizer que Deus não é gente, não. Porque se tivesse combinado, não teria dado tanto certo. Quando eu estudando para ver o que é que eu ia ministrar, e eu fiquei, Senhor, será que eu falo sobre isso? E eu estudei, e hoje ainda fiquei na dúvida, Senhor, será que é isso que o Senhor quer que eu fale? Mas também não disse nada, não disse, Deus me confirma, não disse nada. E quando eu cheguei aqui, que a irmã começou, aí ela disse assim, abra a sua Bíblia em Isaías 40, eu digo, pronto. Daí a confirmação. Então, abra aí a sua Bíblia de novo em Isaías 40. Nós vamos falar sobre fortalecimento espiritual. Diga, eu preciso. Só quem trouxe a boca, diga, eu preciso me fortalecer espiritualmente. Amém? Isaías 40, do 29 ao 31. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. No celular, Tainara, tu ainda diz misericórdia. A Samara. Isaías 40, do 29 ao 31. Antes de tudo, quem não me conhece, meu nome é Vanessa Torres. Faço parte da Igreja Ágape já, acho que vai fazer 2 anos e algumas coisas. Alguns irmãos não me veem muito aqui, mas porque a gente também tem um trabalho fora, né, em uma comunidade. Então, a gente acaba também se dividindo para lá, né, dando assistência lá. Mas nós somos daqui, somos felizes por estar nesse lugar. E eu agradeço a Deus sempre a oportunidade de poder falar dele, falar sobre ele, o que ele tem feito na minha vida, né? E o que ele vai fazer ainda, que eu creio que ele ainda tem muitas coisas para fazer, não só em mim, mas através de mim também. E em você, claro. Isaías 40, 29 ao 31 diz assim: aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Diga glória a Deus. Então, os que esperam no Senhor, os que permanecem no Senhor, mesmo diante da fraqueza, as suas forças são renovadas. A gente tem vivido dias difíceis, sim ou não? De notícias ruins, fora as nossas guerras que a gente vive. Eu posso descer? Vou ter que ficar aqui filmando, né? Ô Jesus, eu gosto daí, ó. Não gosto daqui, não. É uma cura na minha alma. Então, eu vou ficar aqui. Devia descer isso aqui, ó. Mas a gente tem vivido dias difíceis, de angústias, de guerras. A gente vê as notícias que têm acontecido aí em Israel e todas as outras coisas que a gente vive, fora as nossas guerras internas, fora os nossos problemas diários. E isso desgasta o crente, sim ou não? E isso nos enfraquece, sim ou não? As lutas, elas nos enfraquecem. E se nós não vigiarmos, se nós não estivermos buscando, facilmente a gente desiste. Facilmente a gente se esfria. Facilmente a gente começa a deixar de buscar o Senhor. Facilmente a gente começa a murmurar, a questionar. Ah, hoje eu não vou para o culto, não. Eu não estou bem, não. Aí é que tem que vir mesmo. Se não está bem, o teu socorro está aqui. Como é que tu vai renovar as forças?
se não vier para buscar? Como que eu me renovo? E hoje eu vou falar aqui que nós precisamos buscar fortalecimento espiritual. Amém? Diga assim, eu preciso. Diga, eu necessito buscar fortalecimento espiritual. Aí pergunto para a irmãzinha que está aí do teu lado, como? A gente vai falar alguns tópicos hoje, tá bom? Primeiro, diga palavra de Deus. Eu acho que foi a irmã Socorro que falou de Josué, foi? Quem foi que falou de Josué? Foi a outra, né? Falou de Josué 1:9, só que eu vou citar 1:7, que diz assim, ó: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar que for. Diga amém. Olha o que ele diz isso. Não se desvie em nada, que você vai ter sucesso em qualquer lugar que for. Nós precisamos buscar na palavra de Deus auxílio, fortaleza, cura, libertação, é na palavra de Deus. É o primeiro ponto, é a primeira opção do cristão quando está fraco, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Não sabe quando você come, né? Você come ali quantas vezes no dia? Vamos dizer que são 4 refeições. Para você poder sustentar o seu corpo. Se você passar 24 horas sem comer, você fica fraco? E se eu mandar você correr aqui essa rua, da ponta ao fim, você consegue? Você vai dar o quê? Uma biloura, né? Vai passar mal. Do mesmo jeito é a nossa vida espiritual, se nós não alimentarmos ela. A Bíblia diz lá em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meu irmão, tem muita gente fraca na igreja porque não tem buscado na palavra de Deus. Aí como é que quer ser forte? Como é que quer resistir? Como é que quer enfrentar as lutas que têm vindo? Na primeira queda, na primeira dificuldade, o diabo passa a perna. É igual, como eu falei, se eu mandar você passar o dia de fome e você correr, facilmente você vai passar mal. Da mesma forma é a nossa vida cristã. Tem muita gente passando por guerras, por lutas, por coisas que talvez nem era para estar passando. Mas porque vai buscar em coisas que não é para buscar. Tem muita gente buscando palavra de pessoas terrenas. Palavra de um amigo, palavra de um fulano. Não, fulano é minha best friend. Ela tem algo para falar na minha vida. É a palavra de Deus, gente, que nos dá fortaleza. É ela que nos sustenta. Tem dias que ninguém nem te ouve, mas o Senhor está lá ouvindo você. Nós precisamos buscar o Senhor. Ouvir a palavra dele. E não é fácil ser crente, não. Porque até a gente busca, olha ali, lê um versículo. Senhor, fala comigo. Aí fecha a Bíblia e abre. Aí, não é esse daqui não. Aí, não, Senhor, fala de novo. Aí, não é esse daqui também não. Fica querendo ali coisas e Deus está sempre nos instruindo, sempre dizendo o que nós temos que fazer. E a gente muitas vezes tem dificuldade de obedecer. É ou não é difícil obedecer? Mas o que a Bíblia diz? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se eu estou fraca na fé, eu preciso primeiramente buscar na palavra de Deus esse fortalecimento. Não importa se você lê muito, se você lê pouco, o importante é que você não pare de buscar. Tem muita gente querendo ter forças sem ir na fonte correta, que é as Escrituras. Segunda coisa, diga para a irmã do seu lado, diga assim, cuide do seu coração. Alimente seu coração com coisas boas e se resguarde de coisas ruins. Provérbios 4:23 diz assim, ó,
Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Diga assim: eu preciso guardar o meu coração. Tem muita gente que não está guardando o coração. Tem muita gente que tem deixado coisas entrar que não é para entrar. E quando entra no coração, meu irmão, aí em vez de ser fonte de vida, às vezes é fonte de morte. Morte espiritual, que é o pior. Tem muita gente guardando coisas que não é para guardar. Sentimentos, palavras que alguém disse. Engraçado que as pessoas, tem muita gente que costuma sempre dizer palavras de bênção em direção das pessoas e geralmente não guarda. Mas se disser uma palavra de maldição, aí ela guarda. Peguei, está aqui. E fica ali, alimentando aquilo dali. E, gente, a pior coisa que o ser humano pode fazer é deixar sentimentos que não agradam a Deus dentro do seu coração. Porque um dia, é igual quando você toma veneno achando que vai matar o outro, mas você mata a si próprio. Tem muita gente que tem guardado rancor, raiva. Ah, o irmão não me deu a paz. O irmão falou isso assim comigo. A irmã passou por mim e nem falou. Irmão, aqui na igreja, se a pessoa passar por mim e achar que eu não falei porque eu não quis, é porque eu tenho vergonha mesmo, viu? Você me vê indo aqui, ó, eu vou de cabeça baixa e volto de cabeça baixa. Passou por mim, a irmã nem falou, né? Porque eu tenho vergonha mesmo. Mas tem gente que fica ferido com isso. Com raiva, porque o irmão não ligou para mim. A irmã não foi lá em casa. A irmã não sei o quê. A irmã não sei o quê. Eu digo, vale, eu estou num jardim de infância. Não é numa igreja, não. Guarde seu coração. Não deixe qualquer besteira entrar dentro dele, não. Não dê espaço para o diabo trabalhar, não. Coisas que aconteceram em 1900 cavernas, às vezes com o marido, com a irmã, com não sei o quê, com não sei quem. Ainda está lá, ó, na mesma história. Vai mudar o quê? Nada. Pelo contrário, piora. E o diabo trabalha. E está pensando que não é uma carta na manga dele, não? É. Nós precisamos ter cuidado. Eu vou contar algo que aconteceu na minha vida. Na época que meu esposo não era cristão, ele era só Jesus na causa. Bebia, usava droga e tá, aquela lenga-lenga toda de quem é do mundo. E quando a gente aceitou Jesus, quando eu voltei para a igreja e ele aceitou Jesus, eu disse que tinha perdoado, né? Não, perdoei, amém, glória a Deus, agora todo mundo, né? Vai dar certo. Só, irmãos, que estava lá guardado. Eu tinha dito que tinha perdoado, mas estava lá. E a gente às vezes se sabota. Não, irmã, não tem problema não, esqueci, que é isso, vamos seguir em frente. Mas às vezes fica lá. A oportunidadezinha que tiver, tu vai lá e cutuca. E aí eu achava que, não, tá de boa, vou seguir em frente. E eu fiquei. Porque teve envolvimento com mulheres e tudo, pessoas próximas e tal. E aí eu ficava com aquele pensamento. E de vez em quando me vinha me visitar. Eu devia ter pagado na mesma moeda, né? Aí, o espírito vingativo. Aí, não, está repreendido, Senhor. Já passou. Só que eu não, de vez em quando eu alimentava. De vez em quando eu ficava pensando. E aí eu achava que não tinha nada a ver. E eu, crente, na igreja, já estava liderando. Eu liderava o quê? Umas 50 pessoas. Não era, Tainara? 50, 70 eu liderava. Eu e o Anderson, né? A Tainara, ela era de lá. E aí,
eu, né, achando que estava bem e tudo. Quando foi um dia, eu deixei aquilo alimentar mais. Fui deixando, não fui tratando, não fui resolvendo. Não contei para ele. Até que um dia aquilo me fez cair no pecado. Pagar na mesma moeda? Crente. E aí, Satanás trabalhou, eu facilitei e deu no que deu. Irmãos, irmãs, foi a pior coisa da minha vida. Foi essa queda. Foi só uma. Para me quebrar. Foi como se o diabo viesse tampando. Quando eu caí, ele disse assim, te vira agora, vai. E aí eu, meu Deus, o que foi que eu fiz? E eu poderia ter escondido. Não ter contado. Ia ficar por isso mesmo. Pensando eu que ia ficar por isso mesmo, né? Mas olha quem tinha visto. Papai. Eu não podia. Eu disse, Senhor, eu não sou isso aqui. Eu deixei juntar um monte de coisa. Mas eu não sou isso aqui. E agora, me ajuda. E eu penei. Eu sofri. E eu disse, da mesma forma que eu fui corajosa de pecar, eu vou ser mais corajosa ainda para me arrepender. O meu arrependimento precisava, naquele momento, gritar mais alto do que o meu pecado. E eu peguei e disse, Senhor, vou perder tudo. Eu era uma das líderes do antigo ministério que eu participava, né? Que ele chama líder principal, líder, não sei mais nem como é o nome. Líder 12, que era uma equipe de 12, né, que tinha lá. E eu disse, eu vou perder tudo. Essa água é minha, é? Foi eu que botou aqui? Eu disse, eu vou perder tudo, mas eu prefiro perder tudo do que perder a presença. Se eu não falar, é igual Davi falou, enquanto eu calei, consumiram-se os meus ossos. E eu disse, Senhor, vou contar. Contei. Contei para a igreja, contei para a liderança, contei para os meus discípulos, contei, que lá chama assim, né? Contei para o Anderson. E pensa no sofrimento, irmão. E aí vem o pior. Porque o ruim é ruim, né? Pecar. Você ferir alguém é ruim. Mas mais ruim ainda é esse alguém que você feriu olhar para você e dizer assim, eu te perdoo. Te quebra. Porque você espera que ele não perdoe. Você espera que ele diga assim, porra, você para o inferno, mais para lá. Porque eu esperava isso. Eu disse, não, ele não vai. Mas eu não vou esconder. E aí, eu não ia falar isso, viu, irmãos? Estava nada planejado para falar, mas eu senti agora de falar. E aí eu disse para ele tudo. E ele disse, o cabo foi macho. Se eu lhe perdoo. Aí me quebrou, né? Mas não é assim tão fácil, irmãos. Tem a restauração. E foi difícil. E foi quando eu não, pelas consequências de não ter guardado meu coração, eu fiquei mais vulnerável ainda. E aí quando começou o tratamento, né, de restauração, de tudo, e aquele sofrimento todo, eu perdi a noção da vida. Era como se o mundo não me coubesse mais. Não tinha sentido viver. Não tinha mais sentido. Eu ficava assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu acabei com tudo, eu perdi tudo. A vergonha.
Eu passava nos cantos, o pessoal olhando e tudo, e eu digo, meu Deus do céu. E aí continuei sem guardar o coração. E aí vieram pensamentos, vieram questionamentos, e um dia, irmãs, eu quis me matar. Falei até para a Suiane uma vez que eu ia compartilhar isso no grupo, né? Uma vez a angústia me consumiu tanto que eu pensei em suicídio. Planejei. Eu trabalhava nessa época e eu pegava a rota 4 horas da manhã e meu filho passava a semana com a minha mãe, porque a gente saía muito cedo para trabalhar e não tinha com quem ele ficar. E aí eu planejei, não, eu vou, trabalho, volto, passo lá, me despeço dele e vou para casa. Eu morava aqui no Parque Tropical, por aqui. E aí ninguém ia lá, né? Eu estava morando longe da minha mãe, então vai dar certo. Aí eu peguei e fui, trabalhei, desolada, eu estava desolada. E cheguei lá na casa da minha mãe, falei com ele, aí fui até na escola dele resolver umas coisas, e ele pequenininho, o meu filho maior, pequenininho, e eu disse, Mateus, se meu filho não vê mais a mamãe, você vai sofrer? Aí ele encheu os olhos d'água e disse que ia. Vou, mamãe, a senhora é a minha vida, ele disse, com os olhos cheios de lágrimas. E eu estava levando ele na bicicleta, e eu comecei a chorar, mas também não... O pensamento era esse. Fui, me despedi dele, despedi da minha mãe, sem ela perceber, assim, né? E fui para casa. Fui na Topic chorando. Chorando mesmo, assim, o povo tudo olhando para mim. E eu disse, Senhor, eu não aguento essa dor. Eu não aguento o que eu fiz, eu fui muito covarde. E aquilo ficou me consumindo, e o diabo trabalhando, e o diabo trabalhando. E eu fui para casa, cheguei em casa, eu ainda botei um louvor para ouvir. Olha como é que a pessoa vai se matar e bota um louvor. Botei o louvor e fiquei chorando, pedindo perdão a Deus. Senhor, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não aguento viver com essa dor. E fui. Sentei na cama, fiquei olhando para a sala, onde tinha o balcão e o negócio que era para trepar e botar lá o lençol. Aí fiquei olhando e chorando, e chorando, e chorando, e chorando. E eu disse, Senhor, me perdoa, mas eu não tenho mais força. Eu não me guardei, o diabo veio e eu não tenho mais como me levantar. E aí, isso eram umas 5:30 da tarde, 6 horas. Eu lembro que eu sentada na cama, o celular assim tocando, aí eu só deitei a cabeça aqui, perto do travesseiro, chorando. Eu dormi. Eu não. O Espírito Santo fez eu dormir. E eu acordei quase meia-noite, o Anderson chegando do trabalho. E quando ele entrou, eu tomei um susto, eu morri. Aí ele, Vanessa, e eu, oi. Aí ele, tu tá aí. Eu disse, não morri não. Aí ele entrou, aí disse, os pastores estão vindo conversar contigo. Eu disse, tá certo, os olhos inchados, chorando, eu, Senhor, o que foi isso? Eu dormi. E na mesma hora me viu assim, eu fiz você dormir. E aí quando o pastor chegou para conversar comigo, ele entrou, aí disse assim, Vanessa, a gente pode orar antes? Aí eu disse, pode. Aí ele disse, eu quero orar porque eu estou sentindo um espírito de morte aqui dentro da sua casa. E eu quero repreender. E aí foi quando eu comecei a chorar e disse, pastor, eu ia fazer isso, isso, isso. E aí ele orou sobre a minha cabeça, disse algumas coisas. E para a glória de Deus, o Senhor me deu esse escape e hoje eu posso falar disso. Por isso eu quero dizer para você, para a gente passar desse ponto, que eu nem ia falar isso, guarde seu coração, por mais que seja pequenas coisas que você acha que não faz diferença, faz.
uma hora isso pode trazer danos para você. Eu louvo a Deus, porque eu consegui, eu passei, eu venci. Hoje a gente vive muito bem, graças a Deus. Hoje aonde eu vou, eu falo de Jesus, eu falo do que Ele fez na minha vida, mas nem todo mundo tem a força para conseguir isso. E só quem pode nos dar essa força é Jesus. Só, gente, que Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Eu preciso fazer a minha parte. Se você tem algo no seu coração, de alguém que falou algo, de, sei lá, de alguma situação que aconteceu, que trouxe ali tristeza ou talvez raiva para o seu coração, decida tirar de dentro hoje. Talvez uma palavra maldita que alguém disse com você, um familiar, um vizinho. Não deixe que isso crie raiz no seu coração. Porque Satanás, ele se aproveita disso. E ele faz coisas assim que a gente fica, meu Deus, como que pode? O diabo ser tão ruim assim. Amém? Diga assim, eu preciso cuidar do meu coração. Porque é dele, irmãs, que sai vida ou morte. Eu louvo assim a Deus por hoje ter o casamento consolidado. Quem conhece assim a gente, olha de longe, não sabe da metade do que a gente já passou. E vê assim o trabalhar de Deus. Eu digo para ele, Anso, o nosso casamento hoje é o que é por causa de Jesus. Porque nós decidimos deixar Jesus entrar e ir em todos os cômodos. Porque às vezes a gente deixa Jesus entrar na sala, no quarto, na cozinha, mas às vezes tem um cômodozinho que a gente fica, peraí, Jesus, aqui não. Mas Deus, Ele não quer ser Senhor só da metade da sua vida, Ele quer ser da sua vida inteira. A sua vida, tudo precisa glorificar a Deus. Ser mãe, a maneira que você é mãe precisa glorificar a Deus. A maneira que você é filha, que você é esposa, que você é amiga, que você é vizinha. Tudo precisa glorificar a Deus. Amém? 3, peça forças a Deus. As tentações, lá em 1 Coríntios 10, 13, diz, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentação, que vocês não tenham forças para suportar. Deus dará forças para vocês suportá-las e assim vocês poderão sair delas. Diga, eu recebo. Só quem quer receber, diga, eu recebo. Então, diga assim, eu preciso pedir forças a Deus. Nós precisamos. Não tem outra saída. Tem coisas que você vive, meu irmão, que se você não pedir a Deus, já era. Você não consegue sair. Por isso que hoje as pessoas têm sofrido demais. As doenças do século aí é a depressão, é a ansiedade, e as pessoas não têm forças de pedir ajuda. Mas nós, como cristãos, nós precisamos ir para Deus. Porque tem coisas que só Ele pode fazer por nós. E mais ninguém. Teve noites que eu ficava, Senhor, me ajuda, senão eu vou ficar doida. E Deus veio, e a gente pode sentir ali o cuidado dEle. E eu fico assim, encantado, porque a gente não merece. Não merece. Se a gente fosse receber só aquilo que a gente merecia, Jesus nem teria vindo. Porque todo dia a gente é falho. A gente deixa coisas a desejar. Deixa coisas que a gente sabe que não é para ser feito.
Mas nós precisamos pedir ajuda ao Senhor para saber resolver certas situações, certos problemas, para colocar nas mãos dele as causas que para a gente talvez é impossível, mas para ele não é. Quarto, busque ajuda. Eu quero que você abra aí bem rapidinho, Eclesiastes 4. Tem muita gente na igreja morrendo sozinho. Você sabia disso? Tem muita gente morrendo sozinho. Porque prefere não falar. Prefere não pedir ajuda. Não vou pedir não. Ninguém me ajuda não. Não vou pedir não porque vão pensar isso e isso. Não, tu é doido, eu lá vou falar nada. E às vezes está morrendo sozinho. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 4. Eu nem abri, olha. Do 9 ao 10. Ou ao 11. Amém? É melhor haver dois do que um. Porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cair, a outra ajuda e a se levanta. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se aquecer. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Está aí a importância de pedir ajuda. Tem lutas, irmãos, que vocês vão passar só você e Deus. Mas tem muitas lutas que você só vai vencer pedindo ajuda. E Deus lhe colocou num ambiente que tem pessoas que podem lhe ajudar a enfrentar. Que podem lhe ajudar a vencer. Talvez irmãos que já passou pela mesma situação que você. Amém? Quinto, reconhecer as fraquezas. Apóstolo Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios 12, que a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Diga amém. Então nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Nós precisamos saber o nosso limite. Saber que realmente, não, eu sou assim. Eu tenho que me policiar nisso aqui. Não, isso aqui para mim não dá. Isso aqui para mim não tem condições. Eu preciso conhecer as minhas fraquezas, senão eu viro presa fácil. Como que eu tenho dificuldade com, sei lá, com bebida e vivo em roda de pessoas que bebem? Como que eu tenho dificuldade, sei lá, eu tenho inveja? Tem gente que tem inveja, né? E aí você fica ali perto de pessoas que também são invejosas. Vai mudar? Vai te ajudar em quê? Não vai. Nós precisamos reconhecer aonde eu posso estar. Amém? 6 e último, prepare-se para a batalha. A armadura de Deus precisa estar sobre nossas vidas, nos capacitando para as batalhas. Amém? Fique de pé aí em nome de Jesus. Abra sua Bíblia para a gente encerrar em Filipenses 4:13.
Quem achou, diga amém. Diz o seguinte: tudo posso. Então nós podemos todas as coisas em Cristo. Cristo quer nos fortalecer a cada dia para vencer essas dificuldades. Para nos fortalecer todos os dias, nós precisamos estar nele, com ele, vivendo para ele. Senão a gente não consegue. Senão vai ser vã a nossa luta. Amém? Cadê a Suiane? Eu vou encerrar aqui. Então eu quero dizer para você e finalizar. Não deixe que as lutas, as guerras, o dia mau, as provações, os desertos, te roubem a sua fé a ponto de você nem vir mais para ouvir. Busque no Senhor. Permaneça. Por mais que esteja fraco, venha. Uma hora o Senhor vem e te renova. Uma hora as forças do Senhor virá sobre a sua vida. Amém? Pai do Senhor, meninas, boa noite. Pai do Senhor, rapazes.